Tá? Vamos lá. Boa tarde a todos. Fico muito feliz de, nesse sábado ensolarado, estar aqui junto com vocês discutindo temas de bastante relevância para a nossa cidade. Eu queria iniciar minha fala aqui, dentre algumas perguntas que a gente vai estar fazendo aqui, chamar a atenção para o fato de, no último domingo, São Gonçalo ter completado 123 anos de existência. Então, ao longo de 123 anos, muitos problemas foram se acumulando na nossa cidade em função da ausência de poderes públicos comprometidos com o bem comum. E eu digo sempre que assim, todos que estão aqui nessa sala na manhã desse sábado têm que assumir a responsabilidade pela situação que encontra a nossa cidade. Eu já falei isso na sessão da Câmara Municipal, deixando claro que o município de São Gonçalo não foi descoberto em junho de 2013. Ele já existe há 123 anos. E se ele se encontra na situação em que se encontra, foi pela ausência de todos que estão aqui nessa cidade, pela falta de comprometimento com o que é público e com o que é coletivo. Eu, hoje, alguns vereadores, estou há 9 meses como vereador. Assumi um compromisso com a população. E como foi dito aqui anteriormente, por alguma pessoa desinformada, no que tange a respeito de financiamento de campanha, eu queria deixar claro para vocês que o financiamento da minha campanha foi feito pelo Banco Itaú, no qual eu pago mensalmente as minhas parcelas do empréstimo que eu fiz para ter condição de chegar aqui no dia de hoje e falar com total isenção e com total imparcialidade de qualquer tema que a gente tenha que vir a discutir nessa cidade aqui. E poder olhar na cara de cada um de vocês. Eu quero dizer, eu acho que as manifestações são positivas, as palmas são importantes, mas eu tenho usado 2 palavras na Câmara que eu vou trazer nessa manhã de hoje aqui, é falar de pragmatismo e de objetividade. Porque muitas discussões surgem, como essas que aconteceram em junho, e poucas avançaram ao longo da nossa história. Por falta de comprometimento, por falta de plano de ação, por falta de diagnóstico próximo da realidade. E a gente está na situação que a gente está aqui hoje. Hoje a gente está discutindo mobilidade urbana, mas a gente precisa discutir infraestrutura, a gente precisa discutir saúde, a gente precisa discutir educação, a gente precisa discutir vários temas, sabe? Mas de maneira correta, objetiva, pragmática, como eu já falei. Hoje, muitas pessoas vieram a essa tribuna aqui reclamar da questão da mobilidade urbana, do transporte, que a gente sabe que enfrenta uma série de problemas que se acumularam ao longo dos anos pela ausência de todos nós que estamos aqui. Fizemos ao longo de muitos anos o que o Vampeta fez com o Flamengo há um tempo atrás, e ele disse, e todo mundo aqui tem ciência disso: o Flamengo finge que me paga e eu finjo que jogo. E foi muito isso que aconteceu no nosso município, por isso que nós nos encontramos na situação que a gente se encontra hoje aqui, com uma série de problemas estruturais na nossa cidade, que precisam ser corrigidos, mas que não teremos resposta num curto espaço de tempo. Foi muito falado aqui hoje a respeito de um cumprimento de uma promessa de campanha do prefeito Neilton Mulim. Eu não sei as razões e os motivos que levaram o prefeito a assumir esse compromisso com a população, mas desde o primeiro momento que eu tomei ciência disso, ficou claro para mim, apesar de não reunir nenhuma base técnica, que não seria um desafio fácil, correto? Não seria um desafio fácil. E hoje eu acho que todos nós, ao invés de... Se eu pudesse hoje construir essa audiência pública, eu faria um círculo aqui. Eu acho que o problema não é só do prefeito, é de todos nós. Hoje existe uma promessa, que vocês estão no papel de vocês de cobrar, e o prefeito na condição de dar as respostas que a gente precisa. Só que hoje a gente tem que partir de uma base técnica e legal, e de um diagnóstico o mais próximo da realidade possível. Se o consórcio que foi criado no passado
não atende à necessidade real dessa cidade, precisa se contratar uma empresa especializada no transporte público e desenvolver o que a gente chama de um diagnóstico do plano municipal de transporte, para que se a gente chegue na direção do que realmente a gente precisa, porque senão a gente vai cair no lema do Vampeta e vamos estar aqui perdendo tempo na manhã de hoje ou diversas outras vezes. Então a gente tem que ser pragmático e objetivo, tem que se construir. Eu não sei se já existe esse pensamento, e aí vai minha primeira pergunta: se não existir, vai uma sugestão para o governo, que se chame uma empresa e que se construa um plano municipal de transporte público, associado a essa ideia que veio agora aqui do Alexandre, o vereador Alexandre, para se construir um conselho. Foi falado também aqui em transparência. Eu digo, precisamos mudar a forma de fazer política pública, não só na nossa cidade, mas no nosso país. Não se faz política pública para o povo, e sim com o povo. E é esse entendimento que a gente precisa ter. Eu não posso definir o que é melhor para o Diego sem ouvir o Diego. Eu não posso definir o que é melhor para o Maciel sem ouvir o Maciel. Então, política pública, política de Estado, se constrói com profissionalismo, com responsabilidade, com comprometimento. Não é de oba-oba, não. Senão esse movimento que hoje se apresenta, que nos procurou no Legislativo e a gente recebeu, como recebeu diversas outras instituições aqui, o senhor Carlos, que falou aqui do COPED, já conversamos, o Francisco e demais outras entidades aqui. Por quê? Não podemos temos que aprender com os erros do passado, mas não podemos daqui para frente cometer os mesmos erros que ao longo desses anos todos a gente vem cometendo. Sabe, a gente tem que fazer política e parar de fazer politicagem. Sabe, eu estou na política, para eu estar aqui hoje eu abro mão da minha filha, da minha família, dos meus amigos, da minha vida. Então isso tem que valer muito a pena. Isso tem que valer muito a pena, todos nós. Eu digo eu porque eu também estou aqui, eu estou falando em meu nome, eu não posso falar em nome de vocês. Então, isso para mim tem que valer muito a pena. Então eu não posso estar aqui há quase 5 horas de blá blá blá, de blum blum blum, e não sair com uma direção, com um posicionamento concreto. Sabe, a gente tem que construir algo junto. O governo municipal, o poder legislativo, as partes interessadas, que são os empresários, e a gente chegar numa conclusão real, com total isenção de ambos os lados. Não podemos ser politiqueiros, nem politicar. A gente sabe que é um sistema que existe no nosso Brasil, no nosso país há mais de anos. Sistema esse construído pela inércia, pela inação dos brasileiros. Por isso que esse país, esse município está na situação que está. E a gente tem que começar a mudar essa história com seriedade, com comprometimento. Tudo que for sério, que for que eu ver comprometimento, vai constar com o meu apoio, com o meu comprometimento. Hoje, a gente está falando aqui de uma política pública de mobilidade urbana. Eu digo sempre que o tripé para se ter mobilidade urbana é ter planejamento, é ter educação, é ter fiscalização, é ter uma infraestrutura que as coisas funcionem. Foi falado aqui, só para vocês terem noção, dentre as audiências que nós realizamos na Câmara, nós fizemos audiência sobre as barcas. Para surpresa nossa, a gente sabe que primeiro quem operava era a Conerj. Depois da Conerj veio a Barcas S.A., que tinha um contrato que previa uma estação aqui no Gradim. Quando tiraram a Barcas S.A. não fez e ninguém cobrou. O parlamento estadual não cobrou isso. E onde estava a população nesse momento? Foi cancelado o contrato com a Barcas S.A. e foi feito um novo contrato com a CCR. Pasmem, não prevê no contrato da CCR a construção de nenhuma estação hidroviária no bairro do Gradim. Aonde estava todo mundo nessa hora? Aonde estava? Aonde estava? Aonde estava? Então hoje a responsabilidade é coletiva. A responsabilidade não é individual. Então, a gente tem que parar com essa metodologia de vocês ficarem aí, a gente ficar aqui e a gente tentar buscar construir algo em conjunto, mas com responsabilidade, com seriedade e não com politicagem. E aí, para avançar, eu quero fazer algumas perguntas aqui que dizem respeito
Qual é a posição do consórcio hoje com relação ao transporte alternativo? O Marlon já falou a respeito do elevador, da questão da acessibilidade. E eu queria fazer uma outra pergunta pertinente. Se todos os ônibus, os micro-ônibus e os ônibus de grande porte aceitam a gratuidade? Quero que isso seja respondido de maneira clara. O que o consórcio municipal, que é novo, mas as empresas que operavam no transporte público continuam operando, fez nos últimos 10 anos por esse município? E se existe hoje por parte do consórcio algum planejamento, porque foi falado aqui que desde 88 não se constrói, não se criam novas linhas de ônibus. Se o consórcio hoje tem um planejamento, tem uma direção para relação a essas perguntas. É só isso. Obrigado pela atenção. Boa tarde.